E eu estou aqui com o deputado Eduardo Bolsonaro, que vai comentar com a gente também sobre essa importância dessa viagem. Você é deputado, mas acompanha muito as ações do governo, apoia o governo do seu pai. Qual que é a importância, como você vê essa viagem do presidente Jair Bolsonaro aqui para os Estados Unidos? Boa tarde a todos, boa tarde, Nolasco. O governo brasileiro está vendo isso com uma grande expectativa, não só o governo brasileiro, como toda a população, né? A gente acredita que há espaço para ocorrer uma grande aproximação entre Brasil e Estados Unidos. É um momento onde existe muita convergência entre as ideias do governo Trump e as ideias do governo Jair Bolsonaro. Então a gente espera que aqui sejam assinados alguns acordos, não só comerciais, mas também de combate ao crime organizado, com a presença do juiz Sérgio Moro e do diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Valeixo. A gente acredita que boas notícias virão para o Brasil a partir dessa visita. Tem a expectativa de uma negociação em torno de vistos de entrada no Brasil e também com relação aos brasileiros. A gente sabe que com relação aos brasileiros não deve haver mudanças, mas com relação aos americanos que vão ao Brasil, o governo brasileiro quer facilitar a entrada desses americanos? Na verdade não só americanos, né? São também canadenses, australianos e japoneses. São países que têm uma baixíssima taxa de seus nacionais morando ilegalmente no exterior. E o Brasil nada mais quer do que pegar os seus dólares e trazer para o turismo nacional. Porque por vezes aqui o americano ele tem dificuldade para conseguir o visto para entrar no Brasil. A gente sabe que no nosso país nós temos dificuldade com relação à segurança, então temos uma baixa taxa de turismo. Acreditamos que isso poderia ser muito melhor aproveitado. Então por que não vencer essa barreira e permitir que americanos, japoneses, australianos e canadenses venham a investir os seus dólares no turismo nacional. E a pergunta que nós fazemos com relação à argumentação sobre a reciprocidade é a seguinte: quantos americanos os senhores acreditam que vão morar ilegalmente no Brasil, utilizando-se dessa brecha, da não necessidade de visto? Agora, vamos fazer a pergunta contrária. Se os Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá não exigirem visto dos brasileiros, quantos brasileiros que vão para lá e vão começar a morar ilegalmente? Então são fatos e eu acredito que essa medida tem tudo para trazer mais dinheiro para os cofres do Brasil. E essa mudança já vai ser anunciada durante essa viagem do presidente Jair Bolsonaro? Nolasco, essa é uma medida que depende, né, do embaixador, ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Nós sabemos que há essa perspectiva, agora o anúncio dela, só o ministro Ernesto Araújo é que vai poder te dizer quando exatamente. Tem uma declaração que repercutiu bastante nos jornais do Brasil durante o evento que você participou ontem do lançamento do filme do escritor Olavo de Carvalho, a respeito de ser uma vergonha a vinda ilegal de brasileiros aqui para os Estados Unidos. Como que foi o contexto dessa declaração? Na verdade, a jornalista me perguntou se o porquê que a gente fica preocupado com o brasileiro que vai no exterior. E eu citei como exemplo o caso notório do Marcos Asher, quando ele cometeu o crime de tráfico internacional de drogas ao tentar entrar na Indonésia com cocaína. E eu falei que isso era uma vergonha para todos nós brasileiros. Então, certamente, um país sério, ele se comporta de maneira séria com relação aos seus nacionais. O Brasil não pode de maneira nenhuma ser uma bagunça, como é, por exemplo, na Venezuela, que coloca ônibus de prisioneiros para a fronteira entre o Brasil e Venezuela, para que esses criminosos entrem no Brasil. De forma nenhuma o Brasil vai fazer isso, nós temos muita responsabilidade e aqui nos Estados Unidos todos são bem recebidos. Você pode ver, você vai em Miami e você fala mais espanhol até do que inglês. Então é um país totalmente aberto, mas com restrições, sabendo se você não é procurado pela Interpol, sabendo se você não cometeu nenhum crime no seu país e está fugindo para os Estados Unidos. Com tudo ok, você vai ser bem-vindo, não só nos Estados Unidos, como também no Brasil, que é um país formado por imigrantes. Mas mancha a imagem do Brasil, os brasileiros terem que sair legalmente para viver no país, por exemplo, aqui nos Estados Unidos? Olha, o Brasil ele não vive uma situação de crise tão grave quanto alguns outros países da região. Então não faz sentido pessoas arriscarem tudo, levando suas crianças para tentar entrar nos Estados Unidos. A gente sabe que muitos tentam, alguns com sucesso, alguns sem sucesso, mas a terra de todos nós é o Brasil. Mais uma vez, querendo entrar legalmente, certamente aqui nos Estados Unidos serão bem acolhidos. A questão da base de Alcântara, que é um dos acordos bilaterais que vão ser assinados para uso dos Estados Unidos para lançamento de foguetes. Você acha que é um avanço importante?
Com certeza, Nolasco. Essa é uma área que recebe bilhões todos os anos. O Brasil é abençoado por Deus. Em Alcântara é um lugar onde quase o ano inteiro você tem sol, ou seja, uma boa perspectiva para fazer os lançamentos. E além disso, é próximo da linha do Equador, o que significa que ocorre uma economia muito grande de combustível para você lançar um foguete ou um satélite para o exterior. E é por isso que é tão atrativo. Eu tenho certeza que, uma vez firmado esse acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, a gente vai ter muita receita chegando no Brasil e certamente também a oportunidade de aumentar a tecnologia brasileira através desse intercâmbio. E na área comercial, o que é possível avançar entre Brasil e Estados Unidos? O mais importante é a gente ver o que os Estados Unidos produz que o Brasil não produz e vice-versa. E assim reduzir as barreiras alfandegárias, as medidas de proteção, porque os dois países ganham. Esse aí eu acho que o principal ponto é diagnosticar isso e, aos pouquinhos, ir avançando para reduzir essas barreiras alfandegárias, de modo que não estrangule o produtor brasileiro e também que, pelo outro lado, a gente avance com os nossos produtos para entrarem aqui nos Estados Unidos, gerando receita e emprego no Brasil. Você vai comandar na Câmara dos Deputados a comissão que cuida das relações exteriores. E você, como filho do presidente, tem visitado vários países e tem atuado nos bastidores dessas relações exteriores também do governo, de forma como deputado. Você acha que essa visita aqui aos Estados Unidos, a visita ao Chile, a visita a Israel, no fim será um novo momento e uma nova postura da política externa brasileira? Com certeza, se nós olharmos para os nossos últimos presidentes, notoriamente o Lula, Dilma, eles estavam fazendo essas viagens principalmente para Venezuela, para Cuba e outros países que não são amantes da democracia e das liberdades. Então, só de sinalizar o governo Bolsonaro com essas visitas para Chile, Estados Unidos, Israel, ele já mostra bem quais são os países exemplos que eles querem seguir e qual é o viés de conduta desse novo governo. Eduardo, a gente sabe que nenhuma linha ideológica é unanimidade. Vocês têm oposição, a gente tem aqui atrás um pequeno protesto que acontece todos os dias contra o governo Trump. Dessa vez estão fazendo também contra o presidente Jair Bolsonaro. De que forma vocês veem esse movimento de oposição e também sinalizam para quem critica o governo? Como que vocês veem esse movimento? Eu vejo com muita felicidade. Eu estava até triste porque a primeira notícia que eu tive é que não haveriam protestos. Agora, com os protestos, eles estão dando a chance de ter uma maior notoriedade essa visita do governo Jair Bolsonaro. E certamente, né, Nolasco, ninguém está livre de críticas. Agora, muitas das críticas que chegam são apenas para tentar desgastar ou derrubar o governo. Essas daí a gente deixa de lado. Agora, outras certamente são bem-vindas e não é a nossa pretensão e tampouco a pretensão do governo Jair Bolsonaro de achar que vai ser um governo livre de críticas. Isso é normal da democracia. Só para encerrar, voltando à questão da sua declaração, você viu com preocupação ter repercutido em alguns jornais a questão de ser uma vergonha brasileiros ilegais nos Estados Unidos ou em outros lugares? Não, de maneira nenhuma. A gente consegue, através da internet, contornar isso daí e explicar realmente o que aconteceu. A gente sabe que muitas das vezes a matéria que sai na imprensa, a chamada dela é diferente do corpo da matéria. Porque exatamente a maioria dos brasileiros, elas enxergam apenas, eles leem apenas o título da matéria. Então eu não vejo como um desgaste a minha imagem não e certamente no final do dia as pessoas vão entender o que eu quis dizer. E só esclarecendo, qual foi o objetivo mesmo da declaração? A declaração foi dizer que o Brasil tem responsabilidade para com seus nacionais e a gente não vai ficar permitindo que brasileiros entrem, ou facilitando, né, melhor dizendo, a entrada de brasileiros em qualquer país que não seja através da maneira legal. Eduardo, muito obrigado pela participação aqui ao vivo na Record News.